Beyoncé tem odiado Rihanna desde que Jay-Z se interessou por ela. Rihanna era apenas uma adolescente quando Jay-Z a afastou dos pais. Ele a trancou em um quarto escuro e a forçou a assinar com sua gravadora. A partir desse momento, Beyoncé se sentiu ameaçada por Rihanna. Elas competiram na música e até disputaram a atenção de Jay-Z quando começaram a circular rumores de que Jay-Z e Rihanna estavam dormindo juntos. Beyoncé estava cansada de ser boazinha e desde então essas duas superestrelas vêm trabalhando uma contra a outra. Então hoje vamos desvendar a verdade por trás da rivalidade entre Beyoncé e Rihanna. Vamos lá! Jay-Z, marido de Beyoncé, e A$AP Rocky, marido de Rihanna, se reuniram recentemente para tentar fazer com que suas esposas se dessem bem. Porque basicamente Beyoncé e Rihanna são inimigas há anos, então boa sorte pra Jay e A$AP tentando fazer essas duas se darem bem. Muito disso vem de Beyoncé se sentir traída por Rihanna. Não é preciso conhecê-la pessoalmente para perceber. Lealdade é essencial para ela, que é bem reservada e raramente dá entrevistas. Sabemos pouco sobre seu relacionamento com Jay-Z, a menos que eles revelem algo. Talvez saibamos mais porque Jay-Z foi citado nos documentos do Epstein, mas, por enquanto, pouco se sabe sobre a vida doméstica de Beyoncé. Então, eu acho que é realmente importante para qualquer pessoa que seja próxima da Beyoncé ser leal. Mas a Beyoncé sente que a Rihanna não foi leal no passado por causa das amizades que ela tem com a mídia. Jason Lee é o fundador do Hollywood Unlocked, que é um site polêmico de fofocas de celebridades. E supostamente a amizade da Rihanna com o Jason é um grande sinal de alerta para a Beyoncé. O simples fato de Rihanna ser amigável com Jason Lee já fez Beyoncé cortá-la totalmente. O que é meio que um sinal de alerta para você, Beyoncé, tipo, o que você está escondendo tão mal que não quer que o Jason Lee coloque as mãos. Essa fonte afirma que a Beyoncé valoriza muito a lealdade. Se você for leal a ela, ela será leal a você até a morte, mas se trair ela uma vez, acabou para você em algum momento. A Rihanna perdeu isso. Jason Lee já fez comentários ofensivos sobre Beyoncé e Jay-Z, por isso Beyoncé mantém distância de Rihanna. Em certo ponto, eu consigo entender de onde a Beyoncé está vindo, porque o Jason Lee também já falou coisas sobre o relacionamento dela antes, alegando que sabe segredos sobre eles. O que provavelmente preocupa a Beyoncé, porque ela fica se perguntando qual das amigas dela, a Rihanna, é que está conversando com o Jason Lee e entregando esses segredos. O informante afirma que Beyoncé não precisa se preocupar com Jason Lee, pois ele não diz nada concreto sobre eles. Assim, essa desculpa parece fraca e pode ser negada. Ele só insinua que tem podres sobre eles, o que é ainda mais suspeito. Isso fez com que a Beyoncé e a Rihanna ficassem frias uma com a outra e nem quisessem estar na mesma sala juntas. Em dezembro de 2023, em um episódio do seu podcast, Jason fez uma revelação chocante, dizendo que a boa internet da Beyoncé iria à loucura se ele revelasse os segredos que sabe sobre elas. Isso meio que me leva aos arquivos do Epstein e às interações do Jay-Z com essas pessoas e o que ele sabe sobre elas. Especialmente quando já tivemos pessoas como Jaguar Wright ou Ali Carter falando sobre os Carters há muito tempo. Já fiz muita coisa e nem conto aqui, senão a internet enlouquece. Contei o que fiz, vou explicar o motivo. Johnny teve uma treta por causa dessa parte do show. Vocês não saberão o que é, mas quero que vejam as reações deles. Então, quando ele diz Eu já fiz muita coisa. Nesse contexto, ele provavelmente recebeu e escondeu informações prejudiciais. Talvez ela não saiba. Beyoncé não sabe. Acho que a Beyoncé não sabe que tenho as provas. Eu ainda tenho a nota fiscal. Se fosse sobre a Beyoncé e o que ela pessoalmente fez, ela saberia se não fosse sobre ela. Certamente tem o potencial de afetar a marca dela. E a única pessoa ligada à Beyoncé que poderia afetar a marca dela é o Jay-Z. Jason pode ter dados comprometedores sobre atos do Jay-Z que, se revelados, causariam grande impacto na internet. Que tipo de informações seriam essas? Alguém disse que Jason está arriscando, mas fontes afirmam que Beyoncé ficou magoada por Rihanna se aproximar de quem ameaça publicamente a reputação de sua família. Isso acabou levando A$AP, Rocky e Jay-Z a terem essa reunião e, segundo dizem, decidirem que vão forçar algumas conversas de paz. Parece que A$AP Rocky vai ter que fazer com que Rihanna peça desculpas e termine a amizade com Jason Lee. O papel de Jay é só fazer Beyoncé aceitar o pedido de desculpas, mas Rihanna não parece alguém que vai se submeter a Beyoncé. Se ela for amiga do Jason Lee na vida real, também não acho que vá romper a amizade. Ambos lidam com mulheres de personalidade forte e evitam confusão.
E eu só quero, sabe, mandar boas energias pro Jay e o Azap, porque boa sorte tentando fazer essas duas se darem bem. Principalmente porque Beyoncé tem profundo desprezo por Jason Lee. Na verdade, existe um vídeo da Beyoncé tentando evitar o Jason Lee em uma festa, então dá pra ver que a treta é real. Vocês se lembram do vídeo viral em que o famoso blogueiro Jason Lee tenta falar com a Beyoncé, mas ela claramente o evita? Após cumprimentar outros convidados no brunch da Roc Nation de forma simpática. Vocês podem pensar, bom, é isso, né, Sloan? Tipo, o problema é o Jason Lee. Mas não termina aí, porque a rivalidade deles vai muito, muito mais longe do que só o Jason Lee. Acho que ele é só uma maneira fácil de descartar a ideia de que eles poderiam ser amigos. Ele é tipo o bode expiatório. Porque Rihanna e Beyoncé, mesmo tendo sido colocadas para colaborar juntas e talvez serem amigas, na verdade nunca realmente se encontraram. Elas simplesmente se reconheceram, mas realmente nem tentaram construir uma ponte, o que é estranho porque, tipo, Jay-Z descobriu Rihanna quando ela era uma criança e ele também supostamente preparou a Beyoncé, na minha opinião. Um informante disse que Beyoncé foi uma das principais responsáveis pela assinatura de Rihanna com a Def Jam Records em 2005. Beyoncé costumava falar bastante sobre Rihanna. Ela via Rihanna não como uma irmã mais nova, mas alguém que poderia proteger. Então, o que mudou? Beyoncé poderia ser mentora de Rihanna. Imagina as músicas que teríamos. Perfeito? Mas o que realmente aconteceu foram os boatos entre Jay e Rihanna. Beyoncé não gostou nada disso. Jay-Z e Rihanna tiveram muitos sucessos juntos e passaram muito tempo juntos. Ele a fez assinar com a Def Jam Records, então eram muito próximos. Acho que a relação entre Rihanna e Jay-Z era meio ameaçadora para Beyoncé, e entendo o ponto de vista dela. Eu também ficaria desconfortável, diz Binatin. O mais difícil para Beyoncé sempre foi aceitar que, no fundo, sabe que nunca foi a primeira escolha de Jay-Z. O marido era apaixonado pela Aaliyah há muito tempo, e pessoas próximas disseram que ele a perseguiu intensamente antes dela falecer. Na verdade, muitos acreditam que se a cantora ainda estivesse viva, ela é quem estaria ao lado do Jay-Z, não a Beyoncé. A esposa sabe disso, e isso a corrói por dentro, mas não parou por aí. Também havia uma cantora de soul, Kels Kelly, com quem o marido, Jay-Z, supostamente teve um caso sério. Pessoas próximas afirmam que a esposa sempre suspeitou que o relacionamento deles continuou após ficarem juntos, mesmo sem provas concretas. Ela nunca deixou de sentir que o marido ainda gosta da outra cantora. Até hoje, a esposa a odeia, embora nunca tenha comentado isso publicamente. Então surgiu Rihanna, jovem estrela pop, que assinou com a gravadora do marido. A química era clara, e pessoas próximas afirmaram que a esposa suspeitava de algo. Eram muitas noites até tarde no estúdio, muitos rumores, muitos momentos em que o marido agia de forma suspeita. A esposa o confrontou várias vezes, mas ele sempre a manipulava, fazendo-a se sentir louca e insegura, mesmo estando certa. Depois houve situações perturbadoras, aquela que fez o estômago da esposa revirar. Jay-Z teria aliciado e perseguido duas garotas mais jovens no início de suas carreiras, incluindo a rapper Boxy Brown, que ainda era adolescente. A outra era uma cantora de R&B, Mia, que também supostamente chamou a atenção do magnata quando ainda era menor de idade. Beyoncé sabe sobre as duas, ela sempre soube, e embora isso a deixasse enjoada, ainda não foi o suficiente para fazê-la ir embora. Esse vídeo é um ótimo exemplo. Rihanna e Jay-Z ganharam um prêmio por Umbrella, e Rihanna o abraçou e levou ao palco. Solange claramente ficou incomodada, então acredito que a irmã também sentiu isso. O vídeo não tem áudio, mas vou mostrar para vocês. Você pode ver que Rihanna se aproxima, pega Jay-Z e imediatamente vai para o palco. Dá para perceber que quando chegaram ao palco, Jay-Z manteve uma distância segura. Alguém comentou que Jay-Z sabia que precisava manter distância no palco para não ficar perto da Rihanna. Outra pessoa perguntou: "Vocês viram a expressão da Solange?" "Qual?" "Vamos fazer em câmera lenta para você ver tipo a reação dela." Alguém disse que o Jay pensou: "Caramba, vou apanhar quando sairmos daqui." Tem um detalhe bem interessante sobre esses rumores de traição, como o do Jay-Z com a Rihanna. Teve uma pessoa que apareceu e afirmou que inventou esses rumores. O nome dele é Jonathan Hay. Ele é um publicitário, já trabalhou com a Rihanna antes e afirmou que inventou esses rumores. Foi uma jogada de marketing feita por desespero, o que talvez possa ser verdade. Será que ele foi pago para ir lá e dizer isso, permitindo que proclamassem inocência e alegassem que ele inventou tudo sem traição, e ainda manipulando a Beyoncé mais uma vez? Jay-Z estava sendo investigado pelo FBI por causa de uma Rihanna de 16 anos.
O ex-assessor de Rihanna afirmou ter iniciado o boato de que ela e Jay-Z tinham um caso quando ela tinha 16 anos. O ex-assessor de imprensa de Rihanna afirmou que, na época, o FBI o procurou para interrogá-lo sobre o relacionamento de Jay-Z com Rihanna quando ela era menor. Ele contou que agentes federais disseram já estar de olho no Jay-Z faz tempo, por causa do esfaqueamento de um Rivera e também, supostamente, por ele estar envolvido em uma acusação de abuso sexual com R. Kelly enquanto estavam em turnê. Eu só não entendo por que o assessor de imprensa Jonathan quis tornar essa notícia tão pública. Quero dizer, agora ele basicamente está acabando com a própria reputação como assessor de imprensa, então é como se ele estivesse desistindo de ter uma carreira. Eu só fico pensando, tipo, será que alguém deu dinheiro para ele poder fazer isso? Jonathan disse, eu não achei que seria uma história tão grande assim. Agora, ver Beyoncé na capa desse livro e saber que lucram com especulações sobre ela me enjoa. Tenho até vergonha de comentar isso. Eu só quero acabar com esse boato. Ele afirma que Jay-Z só comentou sobre o boato uma vez, dizendo, cara, ela é menor de idade. Sobre Rihanna, então, com 17 anos, Jay disse, eu pensei, que se dane o Jay-Z. Ele ignora a gente e é desrespeitoso. Vou chamar a atenção dele e responder com desrespeito. E ele usou a Rihanna como vantagem para fazer essa história ganhar vida. Ele disse, um dia um carro descaracterizado da polícia me parou. Esses indivíduos intimidadoras se apresentaram como uma força-tarefa federal e pediram para conversar comigo. Então eu os segui e fiquei completamente em pânico. Eles mencionaram que estavam de olho no Jay-Z desde que ele esfaqueou uma pessoa chamada Lance e que ele estava sendo implicado em um incidente violento com o R. Kelly. Os oficiais informaram que investigavam Jay-Z por suposta atividade imprópria com uma Rihanna menor de idade e por levá-la através de fronteiras internacionais. Disse que queriam procurá-lo para saber os fatos. No entanto, revendo o passado, há sinais de alerta, pois Jay-Z foi muito próximo de R. Kelly, lançaram álbuns e fizeram cerca de 30 músicas e turnês juntos. Jay-Z sempre foi muito próximo de Diddy por décadas, então é fácil tirar algumas conclusões sobre ele. Com pessoas como Jaguar Wright vindo a público, parece haver alguma verdade, apesar do assessor Jonathan afirmar que Jay-Z inventou tudo. Outro boato perturbador que circulou sobre o relacionamento de Rihanna e Jay-Z é que supostamente Jay-Z teria comprado Rihanna dos pais dela quando ela tinha 14 ou 15 anos de idade. Eu sinto que essa é uma teoria da conspiração meio problemática até de se considerar. É um pouco forçado, mas eu quis incluir. Aqui está um trecho de Jaguar Wright comentando as acusações. Lembre-se, ela já acertou em muitas coisas. A gente finalmente precisa ter uma conversa séria sobre se a Rihanna foi traficada até a morte ou não. Jam, e veja só, com 14, quase 15 anos, sendo levada de avião particular sem supervisão dos pais por um homem que supostamente era produtor e que fez uma audição com ela às 3 da manhã. Em um quarto de hotel. Ela estava errada, ela foi levada para outro país, ela foi levada para a sede da morte Jam. Ela foi deixada sozinha em uma sala de conferências com Sean Carter por quase 6 horas, sozinha, sem supervisão dos pais. Ela foi isolada separadamente, ela tinha 14 anos e meio, quase 15. Ela tinha uns 16 anos. Quando saiu o replay de Ponda, não foi? Um pai ganhou um cheque de $500 mil. Ela fechou o contrato mais rápido da história da Def Jam. Se as pessoas soubessem quantas dessas garotas são transportadas em aviões particulares, como elas conseguem ocultar e mudar nomes nas listas de passageiros. Ela não teria precisado de consentimento dos pais nem de passaporte se tivesse embarcado em um avião particular. Em 2016, Rihanna se meteu em encrenca porque acabou curtindo uma postagem que insultava Beyoncé e as pessoas perceberam. Foi na época do álbum Anti da Rihanna. Ela ficou chateada porque ela e a Beyoncé competiam nas premiações, especialmente no Grammy, já que Beyoncé lançou o Lemonade. Rihanna disse que acabou nem lendo a legenda da postagem. Ela só curtiu a foto do post que estava a parabenizando, mas isso já foi suficiente para causar confusão. Rihanna respondeu: Não li sua legenda. Não estava tentando alfinetar a Beyoncé, pois dizem que o álbum da Rihanna foi deixado de lado para a Beyoncé ganhar mais Grammys naquele ano. Isso não me surpreenderia, pois já acusaram Jay-Z de comprar Grammys para ela antes, segundo o Insider. O lançamento confuso do álbum da Rihanna gerou frustração quando ele foi enviado antes da hora ao Tidal, plataforma de Jay-Z, e acabou se espalhando. Você ouviu o álbum antes do lançamento, o que prejudicou os números. Apesar do Tidal dizer que foi erro, Rihanna ficou surpresa, pois isso afetou suas chances contra Beyoncé.
Tem mais drama no Tidal e sinto o cheiro da Lawson Squall por toda parte. Relatos apontam que Rihanna está chateada e envergonhada com a atuação do Tidal no lançamento do álbum Anti. E você sabe, ela é uma das acionistas do Tidal, então para ela se voltar contra o Tidal é como se estivesse cortando o próprio dinheiro ou algo assim. Enfim, ela está até alfinetando o Tidal ao dizer para os fãs comprarem o álbum Anti dela no iTunes em vez disso. Essa é a concorrência, tipo, você não faz isso. Alguém comentou que Rihanna saiu discretamente. Nick não vai ignorar isso. Talvez por isso Rihanna ainda não tenha lançado músicas, pois está hesitante em lançar algo novo. Principalmente se ela ainda for da gravadora do Jay-Z, mesmo com álbuns e lançamentos concorrentes dessas duas mulheres. Tem havido tensão pelo álbum surpresa da Beyoncé ter ofuscado o sucesso da Rihanna. Ela fez o melhor possível e, sinceramente, parabéns para a Rihanna. Por tentar manter a paz quando se trata da Beyoncé, porque ela não quer ter problemas com a Beyoncé, parece que ninguém quer. Beyoncé, com certeza. Eu só pensei que a primeira coisa que vi, sabe, foi a beleza dela e como ela era linda. E então eu ouvi a música dela e amei a música dela. Ela é incrivelmente talentosa. Acho que ela é o que toda artista feminina deveria almejar ser. No passado, Rihanna já admitiu que adoraria que Beyoncé desfilasse em um show da Savage X Fenty, algo que Beyoncé provavelmente nunca faria. Rihanna tentou ser legal com Beyoncé, mas parece que Beyoncé não acreditou. Você poderia ter qualquer pessoa no desfile, não importa o preço, e elas aceitariam. Quem você gostaria de ver usando sua lingerie? Eu perguntei isso. Essa é uma pergunta pegadinha. Quem você quer que esteja nessa calcinha? Eu escolheria a Beyoncé. Você conhece alguém na Rock Nation? Quero dizer, a Beyoncé tem um corpão. Ela tem um corpão? E sim, isso superaria tudo pra mim. Isso seria o ponto alto. O que você acha? Quer dizer, eu estava indo de Beyoncé. Qualquer calcinha poderia causar isso, mas eu prefiro que sejam as minhas. Mesmo Rihanna tentando ser simpática e tranquila, parece que houve certa tensão dela, porque houve um antigo processo que revelou que Rihanna pode ter ficado um pouco com ciúmes de Beyoncé. Os segredos de Beyoncé foram expostos em um processo bombástico contra seu produtor musical de longa data. Parece que o compositor supostamente tinha uma relação de confiança com Beyoncé, que ele descreveu como sendo ainda mais forte do que uma conexão conjugal. Ele sabia seus segredos mais íntimos, incluindo detalhes sobre uma gravidez e tensão com Rihanna. The Dream foi processado pela compositora Shanaz Mankrah, originalmente dos Países Baixos, que alegou que ele inicialmente criou obras e a agrediu, prometendo torná-la a próxima rainha. Beyoncé. Ela acusou Dream de usar o nome da superestrela para explorá-la, alegando que, se ela fizesse o que ele mandava, ele mudaria sua vida, algo que ouvimos com muita frequência em Hollywood. A relação profissional entre Dream e Beyoncé vem de longa data. Ele escreveu sucessos como Single Ladies, Run the World, Partition e foi creditado no álbum Cowboy Carter dela. The Dream, cujo nome verdadeiro é Teresa Gastilde Demon, é acusado de tráfico e abuso sexual. As acusações vêm de uma ex-protegida que afirma que ele fez promessas para impulsionar a carreira musical dela. Ela afirma que foi manipulada psicologicamente. The Dream negou essas acusações ao The New York Times. A compositora diz que The Dream frequentemente colocava Rihanna contra Beyoncé, sugerindo que Rihanna disputava sua atenção e se frustrava ao vê-lo preferir Beyoncé. Ele afirmou que Rihanna pedia para ele lançar boas músicas, mas ele as reservava para Beyoncé devido ao relacionamento especial dos dois. Essa compositora também poderia participar. Segundo The Dream, Rihanna era possessiva e se irritava quando ele trabalhava com Beyoncé. Tentando mostrar que a compositora devia ser grata pela chance de trabalhar com ele, no fim ele acabou revelando segredos. Rihanna ficou irritada porque Beyoncé estaria pegando pessoas com quem ela trabalhava para suas próprias músicas. É sobre isso. É como a fama, a atenção, o amor, os casos, as traições, os segredos, a queda, as gravadoras, os contratos. Todas essas coisas alimentam a rivalidade entre Beyoncé e Rihanna, e eu adoraria que elas colaborassem de alguma forma. Mas eu nunca conseguiria ver isso acontecendo e nunca consigo imaginar a Beyoncé se rebaixando tanto. Indo fazer não que seja algo baixo, mas você sabe, um desfile da Savage Fenty. Ela precisaria ter sua própria marca e linha para isso, e acho que nunca faria esse favor para Rihanna. Espero que tenham gostado do vídeo. O que acham da rivalidade delas? Me contem nos comentários aqui embaixo e eu vejo vocês em um novo vídeo em breve. Tchau, pessoal!